Bom, pessoal, nossa live de hoje vai ser sobre relacionamento versus finanças. E aí, vocês acham que esse tema aí, relacionamento e finanças, é um tema que está incomodando você, é um tema que você quer desvendar, que você quer entender? Você acha que são temas que se relacionam entre eles? Conta aqui nos comentários se você acha que sim. Se você acha que sim, coloca um sim aí para mim. Se você acha que não, que você não entende muito o que é que tem a ver uma coisa com a outra, coloca não, só para eu saber o que é que você acha. E é o seguinte, galera, eu quero saber, gente, qual é a relação de vocês com as finanças. Vocês são as pessoas que são aquelas que são mais organizadas, vocês são as que gastam mais. Cada um tem uma forma de funcionar, né? E a gente vai explicar hoje nessa live como a forma de funcionar, né, de vocês, cada um, que o Danilo vai explicar, nosso convidado, qual é a relação das finanças com os nossos relacionamentos, o que é que está por trás do que acontece na nossa vida financeira. Então é o seguinte, que vai estar no bate-papo de hoje com a gente, tem um convidado muito especial, né? Como eu, ele é analista corporal certificado do Corpo Explica. E foi através dessa nossa formação em comum que a gente, né, começou essa parceria. E a gente está querendo trazer nessa noite para vocês não só o conhecimento do Corpo Explica, né, mas um pouquinho dos outros nossos conhecimentos que a gente vai pincelar para relacionar, na verdade, e trazer para a realidade de vocês como é que a gente pode estar aplicando e dando essa direção para vocês, essa clareza, né, esse conhecimento aí que pode e com certeza vai mudar a vida de vocês, vai trazer outras perspectivas. Vocês não vão sair daqui da forma que vocês entraram, isso eu tenho certeza, tá bom? Saudade também, Lu. Olha, gente, sei que vinha de São Paulo, Luciano de uma pessoa, show de bola. Gente, voltar a fazer as lives direto agora, porque eu fico com saudade. Bom, galera, é o seguinte, eu vou convidar aqui o Danilo. Eu chamo ele aqui para vocês conhecerem nosso convidado especial, Danilo Jesse. Deixa eu chamar aqui desse bate-papo de hoje. Magra. Vou ver se... Boa noite, Danilo! Boa noite, que gente linda. Tava vendo aí o pessoal, tem gente de Minas Gerais, né? Eu tenho um irmão que mora em Minas Gerais, morei no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, 7 anos, onde eu fiz biologia também. Minha filha mora em Brasília, então o pessoal foi falando, eu fui lembrando também do meu pessoal. Boa noite a todos, boa noite, Karina. Bacana. Obrigado pelo convite da gente estar aqui, bater esse papão com o pessoal agora, sobre... falar um pouquinho, né, sobre como essas coisas funcionam na vida da gente. É isso aí, obrigada por aceitar o convite, Dan. E assim, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado para todo mundo que está aqui. Vai ser vai valer a pena esse tempo que vocês vão estar dedicando aí para a gente, tá bom? Morreu em 2 também, 8 meses. Pronto, olha, tem gente que morou no Rio Grande do Norte, tá? Beleza, galera. Rio Grande do Sul, Luciano morou no Rio Grande. E Rio Grande, porque assim, Rio Grande não é Rio Grande do Sul. Rio Grande é uma cidade que fica lá na ponta da Lagoa dos Patos. É frio, bota frio. Mas eu sobrevivi. Aí eu resolvi vir pro calor e já tô há mais de 40 anos no Nordeste. Aqui em João Pessoa já tô há 32 anos. Que bacana, até um mês. Foi o seguinte, gente. Só para vocês entenderem, né, como é que vai funcionar a live. A primeira parte, o Danilo vai explicar um pouco sobre os traços de caráter, né, que vocês vão entender o que é, né, o que são traços de caráter e como é que eles aparecem no nosso corpo. Aí, em seguida, eu vou contar uns casos reais para que vocês entendam, na prática, como é que funciona essa aplicação do que ele vai falar, né, como é que funciona na realidade de vocês, para a gente desenvolver esse assunto de uma forma que fique fácil de vocês entenderem no dia a dia, tá certo? É com você, Dan. Então tá, boa noite, pessoal. Bom,
eu queria falar para vocês assim que eu realmente estou muito feliz, né, de a gente estar fazendo esse trabalho. A Karine e eu estamos trabalhando junto agora, a gente tem uns projetos em comum aqui, nós vamos lançar no mercado algumas coisas interessantes. Mas hoje a gente veio bater um papo aqui para falar dessa relação, né, que existe entre as finanças e o que a gente chama dos traços de caráter. Agora, para a gente falar sobre isso, primeiro a gente tem que entender o que é isso, o que é traço de caráter. Mas antes de eu falar dos traços de caráter, eu queria explicar para vocês o seguinte. Muitas vezes, aquilo que a gente coloca como contexto na nossa vida acaba dando uma modificação muito grande. Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Teve uma época no mundo que o pessoal achava que a Terra era plana, embora tenha gente que ainda acha, mas o pessoal achava que a Terra era plana. Então, o que acontecia? As pessoas, elas se limitavam a algumas coisas. Por exemplo, elas não se afastavam muito da costa, porque elas podiam cair lá embaixo. Então, assim, por causa desse tipo de pensamento, elas podiam fazer algumas coisas e não podiam fazer outras. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, quando você conhece alguma coisa nova, sua cabeça muda. E aí você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. É isso que vai acontecer aqui, nesta live hoje, né? Se a gente não cair mais, vocês não pararem de ouvir a gente, tá? Então, vamos lá. A gente quer entender se existe alguma relação entre a parte financeira e essa parte de relacionamento. Como a gente faz com isso, né? Então, tem algumas, assim, muitas pessoas falam assim, como é que é o relacionamento com você? Por exemplo, você tem um relacionamento, né, com uma outra pessoa. Como é que é essa história de dinheiro? Você cuida, você paga tudo, se você é homem, por exemplo, você divide com a mulher, ou se você já é casado, você cuida do dinheiro, ela trabalha também, ela tem o dinheiro dela, você tem o seu dinheiro. Então, todas essas coisas hoje, elas são muito importantes, porque essa parte financeira, e está aí a Karina, que é mentora disso, ela é responsável por muitos divórcios, quase 64% dos motivos de divórcio, né, no Brasil, é em relação à parte financeira, alguma coisa na parte financeira que não deu certo. E aí a gente vai começar a entender como é que isso funciona com cada um de nós e depois a gente vai entender como é que funciona com os outros. Se a gente entender com a gente vai entender com os outros. Então, uma das maneiras da gente começar a ver isso é a gente entender como a gente funciona, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age. E uma das maneiras que o pessoal descobriu isso é através de uma coisa chamada traço de caráter. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, quem ouviu falar de traço de caráter, coloca aí no comentário, para eu saber quantos já conhecem ou já ouviram falar de traço de caráter. Tá? Como é que é isso? Isso funciona assim. Quando a gente está na barriga da mãe até uns 4, 5 anos, a gente vai, assim, tipo, programando a nossa mente. A gente vai resolvendo questões, problemas que vão aparecendo, não importa na idade que a gente está, e da maneira como a gente resolve os problemas, porque é o seguinte, o que é um problema? O problema é uma dor. Acontece alguma coisa e você sente uma dor. Você não quer sentir dor, você quer sentir prazer. Então, você vai tentar resolver essa dor, para que essa dor não exista mais. Aí, dependendo da maneira e da fase da sua vida que você resolve, você vai montar em você uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar vai refletir no teu corpo. Mas deixa eu fazer uma diferença para vocês. Uma coisa é, por exemplo, a parte genética. Então, por exemplo, a cor dos teus olhos, a cor dos teus cabelos, a tua pele, tudo isso, ele vem da tua genética. Isso não pode ser mudado. Mas a maneira como isso vai funcionar no seu corpo vai ser alterado pela sua programação. Então, é mais ou menos assim. O corpo, ele é a parte visível da mente. Então, você tem uma mente e a parte visível é o corpo. Claro que as pessoas de uma mesma família vão ser parecidas, mas vocês já repararam assim que vai ter gente numa mesma família, os filhos vão ter filhos gordos e filhos magros. Não é como? Se veio da mesma genética. É exatamente porque eles resolveram os problemas de uma maneira diferente. E aí quem fez isso foi o pessoal lá do tempo de Freud, né? Foi um pessoal chamado Reich, teve o Lowen também. Eles que mais ou menos começaram a perceber que as pessoas que tinham uma determinada forma, eles funcionavam de uma mesma maneira. E aí eles identificaram 5 tipos de traços de caráter. E eles eram uns nomes meio esquisitos. Para a gente, esses nomes hoje é esquisito. Mas o pessoal que desenvolveu essa tecnologia, eles resolveram manter os nomes, tá?
Então, eu queria dar um exemplo para vocês. Por exemplo, está o nenenzinho está lá na barriga da mãe. De repente, a mãe, ela resolve lavar a louça. Como ela tem uma barrigona, quando ela vai lavar a louça, ela encosta, né? Ela encosta a barriga na mesa, na pia. E quando ela encosta a barriga na pia, o nenenzinho lá dentro, ele fala assim, opa, mudou alguma coisa, ficou apertado aqui. Só que nesse momento, ele não sabe o que está acontecendo. E no sistema nervoso dele, por enquanto, só tem o cérebro que já está maduro. Então, o que ele faz? Primeiro, ele fala assim, bom, eu estou causando algum tipo de problema. E aí ele já começa a gerar uma dor, que a gente caracteriza ela como a dor da rejeição. Então, assim, eu estou sendo rejeitado aqui porque esse ambiente não está legal para mim, alguém está me rejeitando. E aí o que acontece? Ele começa a desenvolver essa parte mental. Ele se esconde, por exemplo, na mente dele. Só que quando ele se esconde na mente dele, porque ele não tem como resolver o problema de outra maneira, porque ele só tem, por enquanto, a mente dele funcionando, ele também vai desenvolver uma coisa chamada criatividade. É um cara que vai pensar fora da caixa. Então, ele vai colocar muita energia na cabeça. Então, uma pessoa que tem esse traço de caráter muito desenvolvido, o que vai acontecer com ele? Ele vai direcionar a energia do corpo dele para a cabeça. Então, ele vai ser uma pessoa magra, o corpo vai ser meio desconjuntado, vamos dizer assim, e ele vai ter uma cabeça grande. Tanto é que, quando ele pensa, ele coloca a mão aqui, porque a cabeça parece que pesa bastante. Então, isso é para vocês entenderem a relação que existe entre o caráter, os traços de caráter e o corpo. Só que, claro, a gente não sabe disso. Outro dia eu fui no shopping e tinha um cara que estava pagando os negócios do estacionamento, e o cara era assim, ele tinha muito desse traço esquizoide. Aí eu comecei a falar para ele, você gosta muito de ficar sozinho, você gosta muito de jogar videogame. E o cara começou a olhar espantado para mim, porque a gente faz a engenharia reversa. Então, os 5 traços que a gente cria, a gente chama de esquizoide, que é o primeiro traço, depois a gente tem o traço oral, depois a gente tem o traço psicopata, depois a gente tem um outro traço chamado masoquista e depois um outro traço rígido. Só que a gente tem todos os traços. Cada traço a gente forma numa fase da vida da gente, tá? Até mais ou menos os 4, 5 anos. Mas só que você pode ter um traço mais intenso do que o outro. E depois que a gente faz essa análise dos traços, você fica entendendo como é que você funciona. Porque esses traços, ao mesmo tempo, eles vão também entrar em conflitos. Por quê? Existem traços que são mais lógicos, existem traços que são mais emocionais. Então, dependendo da configuração, de como você montou esses traços, você vai funcionar de uma determinada maneira. E você conhecer essa maneira que você funciona vai ajudar muito que as coisas na sua vida possam ocorrer da maneira como você gostaria. E você vai se sentir muito realizado com isso. Então, quando você tem um traço, você também pode ter 2 patamares, vamos dizer. Esse traço pode estar no recurso ou pode estar na dor. No caso desse esquizoide que eu falei, né, a pessoa que tem muito esse traço, que foi criado na barriga da mãe por uma circunstância, né, essa pessoa vai ter o poder, vai ter o recurso de ser criativa, de pensar fora da caixa, mas ela vai ter a dor da rejeição. Então, depende de como ela está vivendo. Se ela está vivendo na dor, ela vai se comportar de uma maneira. Se ela vai estar vivendo esse mesmo traço no recurso, aí vai ser muito melhor, porque ele vai realmente colocar toda a criatividade para fora dele. E aí ele vai, funcionar legal com a vida dele. E tudo isso, nós temos que primeiro conhecer como são esses traços, depois entender como que a gente funciona, e depois entender como os outros funcionam, porque a partir disso vai ficar mais fácil você se relacionar com as pessoas. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de traço, que é o traço oral. O traço oral se forma quando a criança sai da barriga da mãe, naqueles primeiros momentos de amamentação. O mundo da criança é a mãe, ela só vê a mãe. Então ela começa a desenvolver o olfato, a visão, o gosto, né? O tato. Ela começa a desenvolver outras coisas. Por quê? Porque o sistema nervoso dela começa a amadurecer. Começa, como a gente chama, a mielinizar. Mas, assim, começa a amadurecer essa parte do sistema nervoso dele. Então, é uma pessoa que precisa ser cuidada.
E, de repente, a mãe não está sabendo exatamente como cuidar da pessoa, do nenê. Por exemplo, a mãe acha que ela está com fome, então ela bota uma chupeta na boca dela e deixa ela lá, né? Não, está com sono, vou botar ela para dormir, ela está com fome, ou o contrário. Então a criança, ela fica pedindo as coisas, porque ela tem as necessidades dela, e algumas vezes a mãe não por incapacidade, mas ela não consegue entender exatamente o que a criança tem. Então essa criança, ela se torna comunicativa, porque ela tem que, de alguma maneira, informar a mãe do que está acontecendo. Então, quando ela cresce, ela vai ser uma pessoa muito sensível, ela vai perceber, ela vai ter muita sensibilidade, diferente, por exemplo, do esquizoide, porque o esquizoide é muito mais lógico. Então, ela vai ser muito mais sensível, ela vai se comunicar, ela vai ser uma pessoa que se conecta muito fácil com as pessoas, né? Então, dependendo se a pessoa desenvolveu mais o traço esquizoide ou mais o traço oral, ela vai se comportar, ela vai pensar, ela vai sentir e ela vai agir de maneira diferente. Agora, vamos supor que a pessoa tem os dois traços bem elevados, tanto o esquizoide como o traço oral. Eles vão entrar em conflito, porque uma hora a pessoa vai querer ficar sozinha, outra hora vai querer ficar com as pessoas. Então, é esse tipo de mistura dos traços que vai formar, né, como a pessoa é. Mas é muito importante saber, por exemplo, eu sou uma pessoa muito masoquista e meu segundo traço é um traço esquizoide. Mas todos os meus traços são mais ou menos no patamar entre 18% e 23%. Então, eu tenho uma distribuição dos meus traços. Tem pessoas que têm o traço esquizoide muito mais elevado do que o traço masoquista. Então, quando você tem um traço mais elevado, essa característica do traço aparece mais. E aí você vai se comportar em todas as áreas da sua vida de uma maneira, inclusive com o dinheiro. E o que vai depender é se você vai estar na dor ou se você vai estar no recurso daquele traço. E essa parte a Karina vai explicar bem bacana para a gente, para vocês. Ela vai dar alguns exemplos, né? Não é uma coisa assim, não é absoluto, não, o cara é assim, assado, não sei o quê, não é assim. Mas a gente começa a entender algumas coisas e com isso, quando a gente entende como a gente funciona, a gente pode mudar, a gente pode aceitar. Eu vou dizer uma coisa, que quando eu conheci o Corpo Explica, né, me afetou demais, né? Quando a gente quer ir para academia, a gente quer ter aquela barriguinha tanquinho, né? Aquela barriguinha assim, né? Toda cheia de gomo, né? E aí eu descobri que o meu traço mais forte é o masoquista e que, na realidade, o meu traço rígido é o menor dos meus traços. Aí eu entendi que eu não vou nunca, porque quem tem aquela barriga bem tanquinho é quem tem o traço rígido bem elevado, porque o corpo foi preparado para competição, né? Foi preparado para competir com pessoas, né, do mesmo sexo e do sexo oposto. Então, para ele se ressaltar. Então, não adianta, eu vou ser uma pessoa forte se eu fizer. Aí, o que aconteceu comigo? Eu falei, legal, bom, eu já entendi que eu não vou ser que nem um Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir ser, porque o meu corpo, eu não preparei meu corpo para isso. E quando você descobre isso, você fica menos estressado, porque você entende que você não é que você é limitado, mas que você funciona de uma maneira diferente do que aquela pessoa que você queria, né, funciona. E isso é muito bacana, porque te dá muito mais tranquilidade. Então, o que a gente tem que entender, em resumo, a gente tem os traços, que são formados em 5 fases da nossa vida, até os 4 anos e meio. A gente, claro, não vai poder falar sobre tudo isso agora, né? E aí, a partir desses traços, o corpo da gente é moldado e a gente vai pensar, sentir e agir de uma determinada maneira em todas as áreas da nossa vida. E a área financeira é uma das áreas que a gente está tratando hoje e que a gente vai trazer alguns exemplos para vocês entenderem como essa relação ocorre quando o traço está na dor ou quando o traço está no recurso. Tá? Eu não sei. Depois, se o pessoal tiver algumas perguntas, Karina, pode passar um direct, né, para a gente, e aí a gente vai respondendo e vai entrando, né, vai fazendo esse relacionamento, né, e aí vai clarificando mais. Claro, hoje é uma live, a gente está, né, não vamos ficar 3 horas falando, né, mas é só para o pessoal entender que o mundo de você, quando você começa a entender os seus traços, a maneira como você funciona, se esses traços estão na dor ou esses traços estão no recurso, começa a fazer uma grande diferença na sua vida, né? E você começa a entender por que algumas coisas que você quer fazer não dá certo. Você vai,
e volta, vai, e volta, vai, e volta. E aí fica mais fácil você fazer as áreas da tua vida que você quer começarem a funcionar. Beleza, Karina? Excelente, que explicação maravilhosa, Dan. Assim, foi bem claro. E, inclusive, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para Danilo, se vocês querem entender do que ele falou, coloca aqui nos comentários aqui, tá? Dentro do que ele falou, tá? E como ele, assim, e perguntas sobre questões que vocês queiram entender, mas, né, que não tenha diretamente a ver com o que ele está falando agora, mas se você quer entender, vocês mandam um direct, tá? Um direct para mim, para o meu Instagram, que eu vou estar chamando ele e a gente responder essas perguntas. Tá bom? Então, gostaram da explicação do Danilo, gente? Entenderam? Coloca aí um joinha, coloca aí alguma dúvida que vocês queiram perguntar. Participem desse momento tão importante de conhecimento. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Deixa eu ver. Walter disse aqui, conhecer os caracteres é fundamental para a qualidade de vida confortável. Exatamente. Que a gente para de ficar exigindo que não é o nosso forte, né, Dan? Porque o que acontece muito é que a gente fica querendo se comparar às pessoas, querendo insistir em coisas que não são nossas habilidades, sendo que nossas habilidades estão ali esperando, né, para a gente focar nelas e desenvolvê-las, né? Que essa é a sacada da análise corporal, desse conhecimento que não só transformou a sua vida, como a minha vida e a vida de muitas pessoas. E a gente verdadeiramente entender como nós funcionamos, qual é o nosso manual de funcionamento. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente tende a tentar seguir, na verdade, um padrão determinado pela sociedade, um padrão que não se aplica na prática, né? É só um padrão estipulado aí por causa de algumas pessoas que deram certo naquilo. Mas, enfim. É verdade. E o legal é o seguinte, que não tem idade para você conhecer isso, né? As minhas filhas, eu tenho 6 filhos, na verdade, mas as minhas filhas menores, que têm 16 e 11 anos, 10 anos, a gente já fez a análise corporal dela. Então, elas já sabem mais ou menos como é que elas funcionam, e a gente brinca aqui em casa, né? Porque tem uma que é mais rígida, tem uma que é mais masoquista e tal, e a gente vai brincando. E não tem idade, eu tenho 66 anos. Então, assim, quando você começa a descobrir as coisas, é assim, a vida começa a mudar, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, que nem eu falei, quando a Terra era plana e depois quando descobriram que a Terra era redonda, não mudou nada, só mudou a maneira da gente perceber as coisas e aí as possibilidades que a gente tinha era muito maior. E a análise corporal ajuda muito a gente a resolver os problemas, mas muito, 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 muito. E quando você começa a controlar os teus traços, ou seja, não deixar teus traços ficarem na dor, eles ficarem no recurso, cara, você vai ao céu, você vai realmente, assim, disparar, porque o teu potencial todo vai ser colocado, né, para que a sua vida realmente comece a funcionar em todas as áreas. Mas eu quero saber, porque eu sei que a Karina tem um monte de exemplos, ela tem os exemplos que ela vai trazer, os cases dela, né, e depois ela vai explicar o traço e como é que funciona o dinheiro nesse ponto. Então, onde é que entra as finanças, na verdade, né, galera? Eu sei que é um assunto aqui que a gente vai, na verdade, desvendar uns mistérios, né? Porque a gente se prende muito aos resultados, né? O que a gente está visualizando, mas por trás dos resultados existem as causas, né? E é isso que a gente vai trazer para vocês, essa clareza de como a gente faz esse trabalho, né? De como a gente se aprofunda para entender o que é que está por trás. E para quem não sabe, quem chegou nessa live aqui, que foi uma segunda live porque a outra caiu, eu sou Karina, mentora de finanças e analista corporal certificado do Corpo Explica. Meu convidado de hoje, Danilo Gessi, é psicólogo, analista corporal certificado do Corpo Explica, biólogo, master, coach. Fala aí, Dan, tudo que você é. Se apresenta aí pro pessoal, se apresenta. Porque tem gente que a gente não... Tem gente que não estava na outra live, que caiu. Aproveita e se apresenta pro pessoal. Não, eu sou biólogo, eu sou psicólogo, eu sou Master Training em Programação Neurolinguística também, eu sou coach de emagrecimento, saúde e longevidade e sou analista corporal certificado do Corpo Explica também. Perfeito, isso aí, galera. Então vocês já estão sabendo que aqui a galera está preparada aí para trazer um pouco de conhecimento para vocês, então aproveita esse momento que a gente está aqui de coração aberto para trazer esses conhecimentos para a vida de vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui com os casos, né,
práticos, né, do dia a dia das pessoas, para que vocês entendam na prática, né, como é que funciona essa análise, essa visão nova que a gente está trazendo para vocês. Então, vou dar um exemplo aqui, anotei no meu computador, estou consultando. A Maria era uma pessoa acumuladora de roupas. Ela comprava por impulso, né, roupas que ela não usava, mas então, qual é a análise que a gente tem, né, da situação? Ela se sentia sozinha, descompreendida e carente de carinho, né, mesmo estando casada, porque o marido dela tinha traços mais frios, né, ele não tinha essa mesma necessidade de afeto que ela tinha, né, de acolhimento, de contato físico. Então, ele não entendia ao certo o que estava acontecendo com ela, e muito menos o que poderia ser feito, né? Ele nem percebia, na verdade, e nem eles percebiam o que estava acontecendo. Então, essa característica da Maria, né, de estar se sentindo carente, de estar se sentindo com vazio interior e buscando na compra de roupas, né, que é uma forma que ela achou de suprir esse vazio, é uma característica marcante de quem tem o traço oral na dor, né? O traço oral que o Danilo citou aí como exemplo é um dos traços, né, de caráter. E tem como característica essa sensação de vazio interior, isso é comum do que tem o traço oral, e aí é também uma oscilação das emoções. Mas quando esse traço está na dor, essa oscilação é muito maior de emoções, e esse vazio também interno é bem maior. E aí as pessoas acabam buscando formas, né, como não entendem, né, o que está acontecendo, acabam buscando formas que acreditam que vão resolver, né, aquela sensação. Então, e como ele falou, o medo, né, do traço oral de ser abandonado é o medo que essa pessoa que acompanha, né, que tem esse traço, se estivesse no recurso, o que é que Maria faria? Vamos ver aqui. Se ela tivesse no recurso do traço oral, ou seja, como o Danilo explicou, o traço ele pode estar na dor, que é quando ele está, digamos assim, as necessidades daquele traço não estão sendo atendidas, e no recurso é quando a pessoa está no seu melhor, né? Os traços estão sendo cuidados e aquela pessoa consegue estar botando em prática as habilidades daquele traço. Então, a Maria faria o quê? Ela acolheria mais as suas emoções e buscaria formas saudáveis de suprir as necessidades do seu traço, diminuindo a sensação de vazio interno e a de oscilação das emoções. E também características comuns de quem tem, né, que como eu falei, é uma característica comum de quem tem esse traço, né? Então, assim, existem várias formas de suprir esse traço, né, formas saudáveis, e aí Maria iria estar buscando amigas, buscando formas de estar se cuidando, de estar, né, comendo comidas gostosas. Tem várias formas que são saudáveis para que esse traço seja cuidado, e aí ela não busque de uma forma, às vezes, prejudicial, principalmente na parte das finanças, como eu mencionei aqui, né, nessa situação, acabar gastando muito, né? Então, ela entendendo essa necessidade e suprindo de uma forma saudável, aprendendo a como fazer, né, de uma forma saudável, ela não vai estar gastando dinheiro de uma forma desordenada, certo? Então, acompanhando aí, ficou fácil o entendimento? Beleza? Posso ir para o próximo caso? Uma coisa que, assim, que é legal, o pessoal entendeu que quando o traço está na dor, a pessoa tenta fazer alguma coisa para sair da dor. Né? E aí, por exemplo, as pessoas que estão orais, elas vão tender a buscar sensações. Então, elas vão buscar comida, elas vão buscar coisas, roupas que ficam bem, que elas se sentam bem, né? Não é nem tanto a beleza da roupa. O conforto, né? Mas coisas que, a princípio, vão dar conforto para ela, vão dar aquela sensação de aconchego. E o que está acontecendo, na realidade? Por que ela está fazendo isso? Porque aquilo que ela precisaria, que era assim, não se sentir abandonada, né, pelas pessoas, né, que as pessoas pudessem, na verdade, o oral é como se fosse um bebê. Ele precisa que as necessidades dele sejam atendidas. Necessidade de ouvir o que ele está falando, porque o oral ele fala demais, assim. E muitas vezes, por exemplo, se o marido é esquizoide, por exemplo, ele não consegue alcançar isso. Ele chega uma hora que ele não aguenta mais, né? E por isso que a pessoa que é oral tem que ter um grupo de amigas para poder estar falando durante a semana, mas só passou, tipo assim, para jogar a conversa fora, para falar o que está sentindo, para colocar para fora. Então, assim, esse tipo de necessidade, quando a pessoa começa a atender essas necessidades,
essa compulsão, por exemplo, que ela arrumou de comprar roupas, né, diminui. Então, ela já tem, automaticamente, ela já faz um controle natural disso, porque ela não vai mais ter essa necessidade de estar buscando toda hora fazer alguma coisa para suprir esse vazio que está dentro dela. Então, é isso que fica muito claro quando a gente percebe que os traços são atendidos. Aí a pessoa deixa de agir daquela maneira que, vamos dizer, financeiramente não é uma maneira satisfatória para ela. Era a maneira que ela encontrou de resolver essa questão dela. Mas beleza, Karina, é isso aí. Qual é o outro exemplo que você vai trazer para a gente? Eu vi aqui uma mensagem da Rai, que ela botou: meu rígido é meu traço maior, mas me identifico com oral. Que, na verdade, temos todos os traços, tá? Só que em percentuais diferentes. Normalmente a gente tem 3 picos, 2 picos, né, que são os maiores traços. Vamos lá. O segundo caso aqui é da Joana, tá? Ela comprava escondido do marido, gerando muitas brigas no casal, entre o casal. Então, vamos lá, o que aconteceu? Devido à sensação de que ela fazia mais pelo marido do que o marido por ela, Joana sentia que ele a estava explorando, que a relação não estava sendo justa, ou seja, ela estava se dedicando demais, fazendo demais, e ele estava só ali, só de boa, sendo beneficiado, né? Não era uma relação que estava sendo equilibrada, né? E aí, para eliminar essa sensação de estar sendo lesada, né, Joana encontrou uma alternativa que foi torrar o cartão de crédito do marido sem consultá-lo, tipo, uma vingança. Então, assim, tá evidente aqui que o traço que estava na dor, né, que o traço de Joana que estava na dor, era o traço psicopata, que tem como medo o medo de ser manipulada, né? E se ela estivesse no recurso desse traço, ou seja, se ela tivesse, digamos assim, atendendo às necessidades do traço dela, ela faria o quê? Ela faria um acordo com o marido, né? Antes de chegar nesse estágio de se sentir lesada, de estar fazendo mais do que recebendo, faria um acordo com ele, em que ambos estariam fazendo um acordo justo e claro, né? Entre ambos, estaria acompanhando se aquele acordo estava sendo cumprido. Ou seja, garantindo que haveria um equilíbrio entre o dar e o receber no relacionamento. Que isso é muito importante. Inclusive, os traços, eles têm conflitos entre eles. Um lado nosso quer ajudar as pessoas, né, se doar. Já o traço psicopata tem esse lado, tipo, eu vou fazer, mas eu quero ver o que é que eu vou receber em troca, senão eu vou sentir que a pessoa está me enganando, está me usando. Então, tem que ter esse equilíbrio, né, entre o dar e o receber para que todos os traços sejam atendidos. E Edan, quer fazer algum comentário nesse caso? Porque o psicopata, o principal aspecto dele, que é um recurso que ele tem, é esse recurso de estratégico, de ser estratégico, de saber negociar. E ele quer controle, ele quer estar no controle para ninguém controlar ele. Não é que ele quer no controle porque ele quer ser poderoso, que é diferente, o rígido, ele quer estar no controle, mas ele quer estar no controle e quer estar no topo. O psicopata, não, ele quer estar no controle para que ele não seja manipulado, porque é exatamente aquela fase da vida, né? Que para ele ganhar alguma coisa, ele tinha que fazer um bilu-bilu, né? Então, ele tinha que dar alguma coisa em troca, ele percebe que ele só consegue as coisas quando ele faz alguma coisa, né? E aí, o que acontece? Quando ela percebe que o marido está enganando ela, né? Ela entra, ela perde controle, ela fala assim, eu não tenho mais o controle das coisas. E aí, ela arruma como uma alternativa, ela fala assim, então tá, eu vou entrar no controle, vou pegar o cartão dele e vou fazer o que eu quero. Só que isso, claro, gera um monte de conflito, porque o aspecto principal do traço, que é sentar e conversar e fazer e combinar, até porque o que o psicopata não gosta, né? Ele não gosta de ficar devendo para ninguém, ele não gosta de ficar devendo para ninguém. Então, para ele, mesmo que você fale assim, eu te amo, mas você não quer fazer isso para mim, para ele é uma dívida, é uma dívida emocional, e ele não quer isso, ele quer estar sempre no controle das coisas. Então, eles começam a fazer alguma coisa que foge disso, porque o traço dele não está sendo atendido. Então, mais uma vez, quando você entende que você tem um traço psicopata, vamos dizer, elevado, e o psicopata é um traço muito interessante, ele não precisa ser muito alto, não, porque ele vai comandar os outros traços. Então, ele é que vai decidir o que os outros traços vão fazer. Se passou de 15%, por exemplo, ele já tem um poder muito forte sobre os outros traços, mesmo traços que tenham uma intensidade maior do que a dele. Então, o que a Karina está mostrando é que tem que haver um equilíbrio, né? E se a pessoa entende qual é a necessidade do traço e ela começa a trabalhar essa necessidade,
essas anormalidades, vamos dizer, né, esses conflitos que começam a acontecer, eles diminuem drasticamente, porque não tem mais necessidade de você usar esse artifício para fazer o seu traço sair da dor. Porque o que você... Olha, é assim, você coloca o dedo no fogo, dói, não dói, o que você faz? Você tira. Então, assim, o nosso corpo foi feito para não sentir dor. A gente não gosta de dor, né? Se você tiver, por exemplo, está acontecendo alguma coisa mal na sua vida, você vai lá na igreja, né, ou na sua religião, aí você começa a falar, pelo amor de Deus, acaba com isso, eu estou sofrendo, eu estou isso, aquilo, tá? Beleza. Você está feliz, você fala assim, você está muito feliz, você vai lá e fala assim, tenho muita felicidade, para um pouquinho, não me manda felicidade. Não existe isso. A gente gosta de estar feliz, a gente não gosta de estar na dor. E é assim, toda vez que você está na dor, você vai tentar fugir dela, porque não é uma coisa que a gente gosta, né? E às vezes as coisas acontecem com os nossos medos. São 5 medos básicos: é o medo da rejeição, o medo de ser abandonada, o medo de ser manipulada, o medo de ser humilhada ou criticada e o medo de ser traída. Então você já pode descobrir agora quais são os seus traços mais ativos. É só você pensar nesses 5 medos que eu falei. Dependendo do medo que você se identificou mais, provavelmente é o traço que você tem mais intensidade daquele traço. E não tem nada de errado. Só que aí você tem que aprender como você faz para que isso não fique na dor. Esses traços não entrem nessas dores, nesses medos que eu acabei de falar. Mas o que a Karina falou, só complementando, né, o que ela falou, é muito legal. Então, essa percepção. E é mais um caso super bacana. Imagina, a mulher comprava e estourava o cartão do cara, né? Isso gerava um monte de briga, de conflito, né? E isso não é uma coisa bacana. E a vida financeira é uma tragédia, né? Porque como é que o casal vai prosperar financeiramente desse jeito, né? Não dá. Então, mais uma forma de mostrar às pessoas a relação, né, da mente com a vida financeira. É o objetivo aqui. E aí o impacto nos relacionamentos. Então, vamos falar agora aqui, ó. Muito bem colocado as suas observações aí, sempre enriquecendo, né? Ludmila, gente. Falar de Ludmila agora. São nomes fictícios, viu, galera? Só para... Não estou expondo ninguém aqui nessa live. Ludmila engordou 30 quilos depois do casamento e gastou dinheiro com dietas, com academia, com tudo que vocês imaginarem para emagrecer, mas ela não conseguiu. E por quê? Vamos lá. Vou contar um pouquinho da vida de Ludmila. Vocês gostam aí de saber, né? Fofocas. Ludmila, ela foi aquela mulher que resolvia o problema todo da família, a resolvedora dos problemas. E aí, depois, né, do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, todo mundo ia aparecer com problema, todo mundo já procurava ela, porque sabia que ela resolvia. Porém, quando ela casou, ela começou a ter outras responsabilidades, né? Tem o marido dela, depois ela teve filho. E aí, mas essa família continuou indo atrás dela achando que ela ia continuar resolvendo. E ela acabava, para não se sentir, né, criticada pela família, ela acabava aceitando, não conseguia dizer não, né, para a família antiga, né, a família original. E aí a Ludmila foi aí que ela começou a ganhar peso, ela começou a engordar. Por quê? Porque ela precisava dar conta daquela demanda que ela estava atendendo, ela estava resolvendo um problema demais, né? Então, o que acontecia? Então, está claro aqui para a gente, né, que o traço que estava na dor nessa situação, a Ludmila é o traço masoquista, que ele tem como medo o medo de ser criticado. E, às vezes, para não ser criticado, acaba não conseguindo dizer não, né, com medo de desagradar as pessoas. Existe uma tendência desse traço de priorizar os outros. E aí você vai deixando de lado os seus planos, vai deixando de lado os seus objetivos. Por quê? Porque você resolve o problema dos outros, não sobra energia, não sobra disposição para você resolver os próprios. E nesse caso aqui, no recurso, como é que seria a Ludmila? Se ela estivesse, né, cuidando do traço dela, ela daria prioridade à sua família atual, né, e entenderia que ela tem que dizer não para a família anterior, que cada um resolve o seu problema, porque cada um resolve o seu problema, entendendo que não é mais a responsabilidade dela resolver aqueles problemas, que agora ela precisa focar na família dela atual, né, traçar os planos, né, porque o traço masoquista tem como habilidade o planejamento, a organização, é o nosso lado que mais organiza as finanças, que mais tem essa capacidade de juntar dinheiro,
de se organizar, de se planejar, porque é o nosso lado da constância, né? Então, o traço masoquista no recurso é o nosso lado da constância, é aquelas pessoas que faz planilha, segue direitinho, que vai ali persistindo até conseguir. Mas se tiver na dor, essa pessoa vai até vai pegar o dinheiro, vai sair dando para todo mundo aí, para os familiares, priorizando outras pessoas, e aí também não vai ter resultados financeiros positivos. Beleza, então? Agora você, Dan. Uma coisa que é legal, a gente vê, o traço masoquista, por ele carregar o problema de todo mundo, ele tem que ser forte. Então, na cabeça da pessoa, assim, eu tenho que ser forte. E como é que é um cara forte? É um cara grande, é um cara pesado, é um cara que ninguém tira do lugar, porque um cara pesado não é fácil de empurrar, né? É difícil de empurrar, é difícil me tirar. E aí eu consigo segurar muitas coisas. E, principalmente, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento. Nós vamos falar por que as pessoas, na realidade, elas engordam, né? Além, né, do aspecto da dor no traço, por que elas engordam? Porque existe uma coisa positiva em estar gordo. A pessoa fala assim, Danilo, como tem uma coisa positiva de estar gordo? A pessoa que é gorda, que está acima do peso, ela usa isso para um aspecto positivo da vida dela, mesmo que ela não goste, mas ela usa com um aspecto positivo. Por exemplo, muita gente é gordo, como eu acabei de falar, por uma questão de proteção. Eu quero me defender aqui. Eu era muito magrinho, alguém me derrubou, agora eu quero ver me derrubar, alguém me derrubar. Então, a gordura, ela dá alguma coisa assim, né? A obesidade, ela dá um aspecto de, não, eu estou protegido aqui, não é tão fácil assim as pessoas me derrubarem, né? O outro aspecto, a pessoa quer aparecer, ela quer se destacar, ela quer que as pessoas vejam ela, né? De alguma maneira, ou porque ela está sendo abandonada, né, vamos dizer assim, né, ou porque ela quer demonstrar que ela é forte, né? Então, que são os dois traços que mais avançam nessa área, né? E ela quer mostrar força, ela quer realmente demonstrar força. Mas isso a gente vai conversar mais na semana que vem. Mas é para vocês entenderem que se você é assim, existe um aspecto positivo, mesmo que você não saiba conscientemente, existe alguma coisa que é muito importante para você e que mantém você assim. Por isso você começa uma dieta e não consegue acabar. Começa uma dieta e não consegue... Você acaba voltando, né? Aquele efeito que você acaba engordando de novo. Por quê? Porque existe alguma coisa dentro de você que não quer que você seja diferente. E aí, quando você começa a descobrir isso, você começa a entender esse processo, você emagrece naturalmente. Na semana que vem a gente vai falar de um livro que acabou de ser lançado nessa sexta-feira, um livro bárbaro sobre análise corporal, mostrando como os traços podem ajudar você realmente a reduzir peso. Tem casos, tem cases, tem não sei o que. Nós vamos comentar isso semana que vem. Quem estiver interessado, quem tiver amiguinha interessada, já manda, né, quando a gente mandar a propaganda, né, mandar o post da semana que vem, já entra nisso, porque vai ser um assunto super interessante e super novo. O livro saiu na sexta-feira agora, né? A gente já está deglutindo ele, né? Claro, a gente já conhece muita coisa sobre a análise corporal. Então, a gente vai explicar para vocês, né, coisas que ninguém nunca falou para você. Então, vão ser novidades fantásticas. Esteja aqui com a gente na próxima quinta-feira, às 6 horas. Com você, Karina. É isso aí, Dan. Maravilha, galera. E aí, estão gostando da live? Bota aqui um joinha, bota um coraçãozinho aí pro Instagram. Estou gostando dos coraçõezinhos aqui, viu? A galera tá gostando, ó. Tem aqui gente... Meu Rio da Metrô já falou aqui. Rai falou meu oral, que é iFood todos os dias, de compensação dos dias chatos. Olha só. Galera. Bota um joinha aí. Estão gostando da live? Estão entendendo? Tem alguma pergunta para fazer? Coloca aqui. Aproveita essa oportunidade. Pergunta mesmo. A gente está aqui para trazer esclarecimento para vocês, tá certo? E falando aqui agora do último case, que é o case da Andressa, galera. Bora ver quem vai se identificar com a Andressa aqui. Depois eu vou querer saber com quem mais vocês se identificaram, viu? Vou falar aqui da Andressa. A Andressa era aquela mulher que ela tem muito conhecimento, ela investe em cursos, investe em qualificações, ela convive com aquela sensação de que nunca está pronta para começar a ganhar dinheiro com o que ela... a fazer dinheiro com o que ela sabe. Ela acha, não estou boa o suficiente, não está perfeito,
eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer tal curso. E aí, alguém se identificou com a Andressa, gente? Coloca aí eu quero saber. Eu quero saber. Mari, seja bem-vinda. Carlos, Vera, Robson, Nice. Que bacana, a pessoa chegando aqui. Karen Barroso, Ed, Guilherme. Bacana, galera. Show de bola. Tá chegando mais gente. E aí, alguém se identificou, gente, com a Andressa? Bom, galera, é o seguinte. O traço na dor, né, que a Andressa, né, estava na dor do traço rígida, né, que é um traço que tem um lado nosso que é muito exigente com a gente mesmo. Tem aquela necessidade de estar sendo perfeita, de só começar as coisas quando achar que está tudo perfeito, né? Eu bem que sei disso. Então, o traço rígido é o nosso lado bem exigente, né? Que é o nosso lado competitivo, o nosso lado que quer se destacar naquilo que a gente faz, né? E no caso da Andressa, ela não conseguia começar, né, a fazer os movimentos dela, começar o negócio dela, porque ela achava que nunca estava pronta para começar. Né? Ela sempre achava que tinha que fazer mais alguma coisa, tinha que estudar mais uma coisa, dominar mais um assunto. E ela não começava e não ganhava dinheiro, mesmo tendo um bocado de conhecimento. Então, assim, ou seja, o traço na dor era rígida, né? E o medo, né? O medo de ser excluída, de não ser aceita, né? E no recurso, como é esse traço no recurso? No recurso, ela fazia o seguinte, ela iria começar, né, mesmo com essa sensação de achar que não está pronta, porque essa sensação vai perseguir que tem esse traço rígido, não tem jeito. Quanto maior o percentual desse traço na pessoa, maior essa sensação. E ela iria assim mesmo com medo, ela começaria. E aí, o que ela faria? Ela dividiria, primeiro teria a clareza dos objetivos, né, que é uma coisa importante desse traço, dividiria em pequenas metas e já se permitiria começar em pequenos movimentos, se recompensar e continuar crescendo e desenvolvendo, tá? Olha, tem gente se identificando com a Andressa aqui, bacana, é isso aí. Tem muitas Andressas aí, ó, tem muitas Andressas aqui também. Bom, então, gente, então, esse traço, né, realmente, essa pessoa né, que tem esse traço alto, teria que realmente delegar, né, porque esse traço tem uma tendência de querer centralizar tudo, de querer fazer tudo sozinho, né, para garantir que está perfeito. Então, no recurso, essa pessoa já iria delegar para outras pessoas, ou algumas coisas que daria para delegar, que não necessariamente ela mesma teria que fazer. Então, são essas coisas assim, que a gente quer passar para vocês, na verdade, trazendo um pouco da realidade dos problemas que a gente vê mais comuns, né, no dia a dia das pessoas, e entender como isso pode afetar nas suas finanças, o que os traços têm a ver com finanças. Nesse caso, a Andressa estava deixando de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, né? Com um bocado de conhecimento, não estava fazendo dinheiro porque não estava se permitindo começar. Beleza? É com você, Danilo! Olha, o traço rígido é o traço que só entra na parada para ganhar. Ele não entra. Então, se ele desconfia que ele não vai ter sucesso, ele nem entra, porque ele entra para ser o primeiro. E no caso de Andressa, era mais ou menos isso que acontecia. Ela tinha um medo de não ser a primeira, então ela ficava simplesmente acumulando. Porque, na realidade, o rígido ele quer ser perfeito. Ele quer ser perfeito e ser o primeiro. Não é só ser perfeito, porque o masoquista também quer ser perfeito. Mas o rígido ele quer o top, ele quer ser o top. Então, uma das estratégias que a Karina estava mostrando para a gente é você dividir uma meta grande em pequenos sucessos e aí você ir fazendo passo a passo. Isso é muito importante. E o rígido, ele é muito competitivo. Então, de repente, ele olha para o lado, ele acha que aquela pessoa é melhor do que ele não vai nem querer fazer nada. Então, ele tem muito esse conflito com ele mesmo. E ele tem dificuldade em focar numa coisa só, porque ele tem medo de ser traído. Então, como é que funciona? Eu tenho que ter uma opção B. Eu tenho que ter uma opção B, porque se não der certo essa, eu vou para outra, né? E isso, no fim, atrapalha ele para que ele possa focar numa coisa e alcançar aquilo que ele quer. Então, são estratégias que o rígido tem que conhecer para que ele saia do traço
né, do traço, o traço saia da dor, né, dor de ter o medo da traição, e se coloque num traço, porque ele é uma pessoa que ele brilha, né? O rígido no recurso, ele brilha, ele é reconhecido, ele consegue o resultado, ele consegue sempre estar lá no topo das coisas. Então ele precisa disso, ele precisa ser reconhecido. Se de repente ele está num lugar que ele não consegue isso, ele começa a entrar na dor, e aí ele meio que se abandona. Ele fala, então vou ficar aqui no meu canto e vou fazer minhas coisas, né? E aí começa a entrar nisso de eu vou fazer um monte de curso, mas quando chega na hora de realmente produzir, de ganhar dinheiro, de se colocar no mercado, fala assim, eu posso, porque o rígido não tem isso, não. O rígido tem uma ambição lá em cima. E se esse traço for alto na pessoa, ele vai partir para cima para ser e conquistar e fazer. E ele é um traço que executa. Ele bota a mão na massa e faz acontecer. Isso é muito legal. Agora, se ele está na dor, essas coisas não acontecem e aí ele perde todas essas oportunidades. Show de bola! Maravilha! E vocês, pessoal? Miriam, deixa eu ver, Miriam entrou aqui, Jesuína. Me conta aqui o que vocês estão achando da live. Querem fazer alguma pergunta? Vai ficar gravado? Você gravou, Karine? Vai, essa live vai ficar gravada. O pessoal que não assistiu desde o começo, depois pode entrar, né? E pode rever, né? Para entender o que a gente estava falando. Por isso que ele está brilhando. Olha só, o Rai descobriu, porque eu estou com o efeito aqui brilhando, ó. É coisa de rígida. Mas vamos lá. É isso aí. Estou aqui então, assim, brincando lembrar com o pessoal, lembrar o pessoal da semana que vem, né? Que a gente vai falar sobre emagrecimento. Por que as pessoas gostam de estarem acima do peso ou serem obesos? Agora, Danilo, como que as pessoas gostam? Ninguém gosta. Gosta sim. A gente vai provar. Não sabe que gosta, mas gosta. Existe uma razão positiva, né? Existe um ganho da pessoa para ela ser como ela é. Senão ela não seria assim. Ela sairia, mas vai ser muito bacana, muito legal. E vai ter um monte de novidade, que a gente falou desse livro novo que saiu sobre emagrecimento, do Corpo Explica e tal. Então vai ter muita coisa boa. E como eu falei, se você muda a tua cabeça, o teu mundo muda, né? E aí você tem um monte de possibilidades para seguir na frente. Galera, obrigada pela presença de vocês. Danilo, obrigada pela sua contribuição maravilhosa, por sua presença aqui, trazendo conhecimento de uma forma tão bem explicada para o pessoal. E assim, gente, a nossa live está chegando ao fim, mas assim, quero manter esse convite aí que o Danilo falou, reforçar, na verdade, que vocês continuem com a gente aí na semana que vem. Tem mais, a gente vai trazer temas muito interessantes para vocês, novidades aí, inovadoras que está chegando agora e a gente vai estar comprometido aqui, está divulgando para vocês de primeira mão, tá bom? Então é o seguinte, galera, pode falar, Tan. Karina, olha, uma coisa que é importante é você fazer a sua análise corporal para você saber quais são os seus traços. Isso é uma coisa super importante. Então, busque pessoas, né, que sejam capacitadas, que sejam certificadas, e faça a sua análise, porque depois da sua análise você vai ter um mundo de opções, né, de você poder saber como você vai reagir, como você vai fazer e como você vai resolver questões que você não resolveu até hoje. E você vai entender por que você não resolveu e como você pode resolver. E são coisas muito simples, porque você entendendo como você pensa, como você sente, como você age, você também vai se relacionar muito melhor com todo mundo na sua volta. Seja pai, seja amigo, seja marido, seja filhos. O teu relacionamento começa a mudar porque você começa primeiro a se entender e depois a entender como o outro funciona. E aí fica muito mais fácil você se relacionar com ele. Tudo vai fazendo então, procure sentido, alguém, procure descobrir, e os traços não mudam, viu? Uma vez feito, não importa se você engorda, emagreça, não importa. Uma vez organizados os traços quando você era pequeno, vai ser o resto da vida, eles vão funcionar dessa maneira, né? Independentemente se você está acima do peso ou não está, isso não vai influenciar, isso só vai mostrar se o traço está mais na dor ou está mais no recurso. Ou seja, você só precisa fazer uma análise da sua vida. E aí você já vai ter nessa sessão, você já vai conhecer como você funciona. Respostas, né, que a gente passa, muita gente passa a vida toda para descobrir, e a gente descobre assim de uma forma... E é online, né? É online, é online. isso. Então a pessoa pode entrar em contato,
E é assim, 1h30, mais ou menos, 1 hora e meia, e você faz online, da onde você estiver. Então, isso também é uma coisa muito legal. E você não precisa dizer nada. A pessoa vai olhar para o teu corpo e vai falar assim, ele vai olhar 6 partes do teu corpo, né? Vai olhar como é que é a tua cabeça, vai olhar como é que são os teus olhos, tua boca, o tronco, né? O quadril. Você vai estar vestida de roupa de academia. Ele vai olhar, assim, mais ou menos uns 15, 20 minutos para isso, e ele vai dizer, você não vai falar nada, ele vai começar a te descrever. Você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo. E aí o fato de você conhecer isso vai te ajudar demais a resolver as questões que você tem na sua vida, no seu cotidiano. Muitas fichas vão cair, isso aí, cara. Com certeza, com certeza. Tá certo, gente. Boa noite para vocês. Esperamos vocês. Então, gente, semana até semana que vem, então. Um abraço Tchau, a todos. Obrigada. Obrigada a todos.